palavra dessa noite é o milagre do segundo toque. Amém? As próximas semanas queremos compartilhar mensagens que nos levam a realmente compreender a importância da fé, a importância de que na presença do Senhor há milagres. Posso ouvir um amém por isso? E também fazendo-nos convidar outras pessoas. Então nós estamos aí há poucos dias do nosso encontro com Deus e queremos enviar pessoas para que tenham experiência com o Senhor. Por isso convide pessoas nesses domingos para que estejam aqui recebendo da palavra de Deus. Amém? Vamos ler Marcos 8, verso 22 ao 26, assim a palavra. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor nessa noite esse momento da palavra, que a tua palavra possa falar no íntimo do nosso coração. Eu oro aqui, Senhor, pela tua igreja. Pai, nos alimenta com essa palavra nessa noite, gera fé no nosso coração nessa noite, para andarmos na tua palavra, segundo a tua palavra, e cremos que veremos a glória do Senhor se manifestando nas nossas vidas. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Irmãos, esse milagre que nós vamos compartilhar aqui hoje, é o único milagre em toda a Bíblia que nós vemos que o Senhor opera em duas etapas. Diga assim: um milagre em duas etapas. Então, todas as curas operadas pelo Senhor, elas aconteceram instantaneamente, seja através da palavra, ou seja através da imposição de mãos do Senhor. Mas esse milagre em específico, ele aconteceu em dois momentos, e essa história com certeza nos ensina princípios valiosos. Nós precisamos aprender, porque nós cremos que há um segundo toque do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Talvez até hoje você teve um toque do Senhor, você experimentou algo em Deus, mas creia, o Senhor tem algo além para fazer na sua vida. O Senhor tem algo para operar ainda na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional, no seu ministério. Diga assim: não acabou aqui. Amém? Então o que essa bênção do segundo toque nos revela? Algumas coisas. Primeira delas, essa bênção, ela nos revela, em primeiro lugar, que o milagre do segundo toque é um milagre gradual. Diga, milagre gradual. Então algumas pessoas trouxeram então esse cego até Jesus. Esse cego, ele nunca tinha sido capaz de ver absolutamente nada. Aí o Senhor então, como diz o texto, ele aplica saliva nos seus olhos, e instantaneamente os seus olhos são abertos. Isso já é um milagre, sim ou não, irmãos? Já é um milagre. Glória a Deus por esse milagre. E aí então o Senhor faz uma pergunta para ele: o que você vê? O que você está enxergando? Então o homem respondeu: eu posso ver, mas eu vejo os homens andando como árvores. Eu acho interessante, né? Porque ele nunca tinha visto uma árvore, né? Mas provavelmente ele ouviu dizer que uma árvore ficava, né? Era grande e tal. Então ele fala isso. E aí então o Senhor percebe que, peraí, então o milagre não se completou, não aconteceu efetivamente. Então ele foi grato porque seus olhos foram abertos, mas estava tudo fora de foco. Isso aqui poderia ter sido o final da história, sim ou não, irmãos? Poderia.
Ele poderia ir embora falando: o Senhor abriu os meus olhos, glória a Deus. Mas não foi o suficiente para que ele pudesse enxergar claramente. Às vezes, irmãos, na nossa vida também acontece isso. Você começa a desfrutar de algo novo em Deus, de algo novo na sua vida, mas ainda não é tudo aquilo que você espera, ou tudo aquilo que você precisa. Mas a palavra do Senhor e a promessa do Senhor é que Ele veio nos trazer vida abundante. Então, ainda que você tenha um pouco de vida, ainda que você tenha um pouco das bênçãos, creia, a vida abundante para você. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele: há mais de Deus para a sua vida. A Escritura diz que o Senhor tocou no cego novamente, e nesse segundo toque os seus olhos foram completamente curados. Agora então ele tinha uma visão perfeita. Eu creio, irmãos, que esse milagre ele está aqui em primeiro lugar na palavra para nos lembrar de algo. É preciso você permanecer crendo. Amém? É muito bom quando nós vemos Deus agindo na nossa vida, mas tem coisas que demoram, ou não é verdade? E aí, conforme demora, nós podemos ficar questionando a Deus, ficar então com dúvida: puxa, será que Deus é comigo mesmo? Será que Deus que abriu aquela porta lá atrás mesmo? Porque parece que foi esquecido na história, parece que Ele se esqueceu de mim. Nesses momentos nós precisamos aprender a perseverar crendo, perseverar em fé. Posso ouvir o amém? Então, esse milagre fala disso. Muitos de nós, somos aquele cego, e aí chegamos na presença de Deus, vemos algo se revela para nós, aleluia, glória a Deus, mas o tempo passa e tem coisas que parece que não flui, parece que não acontece. Ou seja, será que eu só tinha até aqui? Será que o que eu tinha para viver em Deus, eu já vivi? Claro que nós somos gratos por aquilo que nós já vivemos, amém, irmãos? Mas em Deus sempre há mais, sempre há mais. E eu preciso acreditar, eu preciso crer que o Senhor quer sim operar aquilo que é o mais dele na minha vida. Posso ouvir amém, igreja? Agora, esse mais de Deus é o segundo toque. Então, esse segundo toque vindo nas nossas vidas é o que nos faz sair completamente da dívida, nos faz sair completamente dos vícios, da enfermidade, porque o Senhor não quer nos curar pela metade, o Senhor não quer nos libertar pela metade, o Senhor não quer nos abençoar pela metade, mas Ele quer fazer isso de maneira completa, amém? Diga assim, erga a sua mão direita e diga: o Senhor quer me abençoar completamente. Talvez algum membro da sua família se converteu, aleluia, glória a Deus, mas creia, o Senhor quer que todos se convertam, e todos vão se converter em nome de Jesus. Não é só um, não, todos vão se converter em nome de Jesus. Então, esse segundo toque é quando Deus abre aquela porta que às vezes está esperando um bocado de tempo para que seja aberto. Aquele sonho que você está esperando em Deus muito tempo, ou que Deus faz além do que você imagina, porque essa é a promessa do Senhor. Ele faz além daquilo que nós pedimos para Ele, além daquilo que nós pensamos. Por quê? Porque o seu poder opera nas nossas vidas. Há poder de Deus operando na sua vida, querido. Há um agir de Deus na sua vida. Você não é igual a todo mundo, não. Você é filho amado de Deus. Agora você precisa crer que há um segundo toque do Senhor que virá sobre a sua vida em nome de Jesus. E o que é esse segundo toque então, pastor? É quando as pessoas certas aparecem para somar e abençoar a sua vida.
Esse segundo toque é quando portas se abrem diante de você e você constata: puxa vida, é a mão de Deus. É a mão de Deus operando na minha vida. É Deus falando para mim: ó, eu estou contigo, filho, não te esqueci. Amém? E em algum momento, esse segundo toque, todos nós precisaremos dele na nossa vida. Que isso fala de cura, isso fala de libertação, isso fala das bênçãos do Senhor, isso fala de salvação, de transformação. Posso ouvir um amém? Então, não fique declarando derrota sobre a sua vida, que nada dá certo. Isso não é fé, isso é incredulidade. E a incredulidade é o homem natural olhando para si mesmo. Mas a base da fé é o seguinte: eu não sei como vai ser, mas eu creio que Ele vai fazer. Eu creio que Ele vai agir na minha vida. Amém? Então, aqui nesse milagre, no primeiro toque, esse homem, os seus olhos são abertos, mas ele vê tudo embaçado. Talvez hoje na sua vida você vê que tem áreas que ainda estão embaçadas. Não está claro para você aquilo que Deus quer, ou aquilo que Deus tem para fazer, mas você deve continuar crendo. Porque há milagres, irmãos, que são por etapas. Há milagres que são graduais. Você compreende isso? A grande questão qual que é? Qual que deve ser a nossa resposta? Crer. Continuar crendo, continuar esperando em Deus, ou seja, entender que o tempo às vezes ele vai ser um teste para a nossa fé. Muitos falam: não, eu creio, pastor, eu creio. Mas se tem uma coisa que revela que de fato nós cremos, é o tempo. É ou não é verdade? Você esperar se cumprir algo na sua vida é um teste de fé. Mas em nome de Jesus você vai ser aprovado nesse teste, querido. Você vai permanecer firme crendo na palavra do Senhor. Precisamos sempre compreender, irmãos, que nós sempre enfrentaremos uma luta maior quando nós estivermos perto da vitória. É ou não é verdade? É assim que acontece. Quando você está perto, chegando ali, perto da vitória, é o momento então que o diabo vai trazer o seu último ataque. E normalmente, maior ataque. E aí você precisa o quê? Continuar crendo. Amém? Então, se há problemas vindo, situações, creia. O Senhor é por você. Apenas continue crendo. Não retroceda. Permaneça. Permaneça na palavra do Senhor. Você precisa se posicionar e dizer: pode estar embaçado, pode estar demorando muito aos meus olhos e aos olhos dos outros. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: o segundo toque de Deus na minha vida está chegando. Amém? Diga assim: eu creio que o segundo toque está chegando. E quando isso acontece, querido, as coisas vão mudar ao seu favor. Qualquer momento isso vai acontecer, mas nós precisamos continuar o quê? Crendo. Sabe, quando você vive na expectativa de coisas boas em Deus, coisas boas de Deus vão se manifestar sobre a sua vida. Mas se você fica na expectativa do mal, na expectativa que não vai dar certo, acredite, não vai dar certo. Por isso precisamos crer no que o Senhor diz. Precisamos crer na sua palavra. Sabe, você pode amanhã ter a sua história completamente mudada, porque Deus não é limitado pelo tempo. Amém, irmãos? Nós temos o tempo cronos, o tempo do homem, mas há o kairós de Deus. O kairós de Deus é o tempo de Deus, e nós não conseguimos discernir o tempo de Deus, mas precisamos continuar crendo. Amém? Fico imaginando aquele cego encontrou Jesus aquele dia. Não penso que ele acordou aquele dia pensando: hoje vai ser o dia da minha cura. Provavelmente não. Não havia comunicação, né? Como temos hoje: ó, Jesus está por ali, fica perto. Então provavelmente ele foi surpreendido. Um Senhor ali perto e o curando. Da mesma maneira vai ser na sua vida, amém, querido?
Quando você menos espera, Deus vai operar o sobrenatural. Agora, eu preciso crer que há muitos milagres que são dessa maneira que acontece, de forma gradual. Esse é o milagre do segundo toque. Posso ouvir o amém, irmãos? Então pode parecer impossível, mas diga assim: para o meu Deus tudo é possível. Diga para o seu irmão: para o seu Deus, meu irmão, minha irmã, tudo é possível. Amém? Segundo lugar, irmãos, o milagre do segundo toque, ele mostra que o Senhor não faz nada pela metade. Aquele cego já estava enxergando após o primeiro toque, mas a sua visão ainda era muito embaçada. Aquele cego estava diante de Jesus, e aí então o Senhor começa ali a interagir com ele, mas é bem provável que ele não tinha revelação de quem era Jesus, e Jesus é o Filho de Deus, amém, igreja? Assim também, às vezes, a visão que temos acerca de Cristo é muito embaçada. Não quero dizer que você não nasceu de novo, ou se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu creio, você é nova criatura agora em Cristo, amém? Mas é um fato, todos nós estamos num processo em Deus. Então às vezes você até teve uma experiência com Deus, mas ainda enxerga as coisas bem embaçadas, não compreendendo claramente quem é o Senhor, a revelação do Senhor na sua vida. Por isso então precisamos também de um segundo toque, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e tenhamos revelação da graça de Deus, amém? Nós somos como os discípulos muitas vezes, no Monte da Transfiguração. Pode passar por favor, Larissa? E lá no Monte da Transfiguração, nós sabemos que Jesus estava ali com Elias e Moisés. E é interessante que os discípulos ficaram impressionados. Puxa, Moisés, Elias, e ficaram ali admirados. Mas é interessante que nesse mesmo momento Deus brada algo do céu. Ele diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que Deus quis mostrar aqui para eles, para os discípulos? Olha, é realmente Moisés e Elias, mas vocês têm que ouvir, é o meu filho Jesus. Então ali com certeza eles tiveram o maior entendimento de que Jesus era maior que Moisés e Elias, amém? Assim também nós precisamos ter maior revelação de enxergar aquilo que o Senhor tem e quer fazer nas nossas vidas. Ao citarmos sobre isso, nós lembramos da história de Elias. Lá em 1 Reis 19 fala que o profeta Elias tinha acabado de experimentar uma das maiores vitórias da sua vida. A palavra diz que ele desafiou e venceu os 400 profetas de Baal. E aleluia, um grande avivamento, poder de Deus manifesto. Mas havia uma bruxa chamada Jezabel. Já ouviu falar sobre essa mulher? E aí então, depois de Elias ter conquistado essa grande vitória, ela chega e manda dizer para Elias: ó Elias, a essa hora aqui amanhã você já era, acabou para você. Elias ficou com medo. Interessante, ele desafiou os profetas, mas quando essa mulher aqui declarou isso, ele saiu correndo para salvar a sua vida. A Bíblia diz então que ele correu para longe, se sentou debaixo de uma árvore e falou: Deus, para mim acabou, pode me levar, para mim chega, não aguento mais, a minha vida acabou por aqui. Interessante, ele tinha acabado de viver um grande milagre, mas porque ele ouviu algo, isso o fez desejar a morte. Ou seja, demonstrou que ele estava o quê? Cansado. Cansado. Podemos ficar cansados também, sim ou não, irmãos? Podemos. Tem certas coisas que cansam a gente. É ou não é verdade? Cansam a nossa alma. Certas situações que passamos nos cansam. Talvez, como Elias,
você tem feito aquilo que você entende que é fazer a coisa certa. Você tem lidado com as circunstâncias, situações, sempre crendo na palavra, sempre orando, sempre dependendo em Deus, buscando ao Senhor, priorizando o reino de Deus. Talvez você viu a bondade de Deus. Quantos aqui já viram a bondade de Deus sobre a sua vida? Mas talvez agora você está cansado. Pastor, eu vi, Deus se revelou para mim, mas eu estou cansado. Talvez você perdeu a sua paixão e talvez está acreditando que nada vai acontecer. Mas a boa notícia, irmãos, qual que é? É que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós ficamos desanimados. Amém? Mesmo quando nós ficamos cansados. E a história de Elias reflete isso. O momento que Elias fica cansado, mesmo assim o Senhor é por ele. Pode passar, por favor, Larissa? Nós vamos ler esse texto aqui, que está em 1 Reis 19, verso 1 ao 6, que fala sobre esse momento da história. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, ele se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Amém, irmãos? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Interessante, um homem de Deus, né? Fez cair fogo do céu. Mesmo assim ele desejou para si a morte. Olha que interessante isso. Olha para cá, irmãos. Às vezes você está num momento desanimado, cansado, abatido de circunstâncias que você está enfrentando na sua vida. Mas saiba, o Senhor passou algo semelhante. Lembra que o Senhor em um momento ali precisou da ajuda de um homem para carregar a sua cruz. Todos nós em algum momento precisaremos da ajuda de alguém, e Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Você crê nisso? Por quê? Porque Ele sabe que nós somos limitados. Então no momento de desânimo, de cansaço, o Senhor não chega para nós e fala: olha, você deveria ter tido mais fé, você é muito fraco. Não, o Senhor reconhece, sabe que nós somos limitados, mas Ele não nos deixa sozinho, amém? E é isso que nos diz a história de Elias. Nós vemos então que o Senhor então envia um anjo. Olha lá, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quantos dias, irmãos? 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Interessante. O anjo não chegou lá e falou: Elias, acorda aí, rapaz, bora continuar a sua jornada. Não, é interessante que a palavra diz que o anjo preparou comida para ele. Irmãos, em momentos difíceis, saiba, o Senhor cuida de você. Às vezes Ele vai cuidar de você enviando uma pessoa para te ajudar, amém? Para te orientar, para te aconselhar, para orar por você. Às vezes no momento difícil, o Senhor vai enviar alguém, vai colocar ao seu lado para te ouvir, para talvez dar alguma direção, ou te abençoar simplesmente. Nesses momentos você tem que olhar e falar: eu não estou sozinho, amém? Da mesma maneira que o Senhor enviou o anjo ali para ajudar Elias no momento difícil que ele estava passando, o Senhor também vai nos trazer pessoas
ou circunstâncias para nos fazerem levantar. Amém? Enxergue isso como o segundo toque de Deus. E há um segundo toque do Senhor para a sua vida. Agora, nesse segundo toque, eu preciso então ver as coisas claramente. Eu não posso me acomodar. Há muitas pessoas que quando elas ficam cansadas, desanimadas, elas se acomodam. E aí elas falam o seguinte: não, agora não quero saber de mais nada. Deixa acontecer o que tiver que acontecer. Deixa os problemas se amontoarem. Não quero saber de mais nada, cansei. Nesses momentos, Deus vai levantar pessoas. Deus vai enviar situações para ajudar você. Não tenha a postura do tipo, não quero saber mesmo e acabou. Não. Permaneça, amém, querido? Entenda que o Senhor está te dando um segundo toque. O Senhor quer levantar você para que você possa perseverar. Amém? Então, em momentos de cansaço, que todos nós estamos sujeitos, seja quando você faz o bem para alguém e você recebe o mal de volta, seja quando você ajuda alguém, mas é só passar um tempo, aquela pessoa agora vira as costas para você, seja ser esquecido em algum momento, não ser considerado, não importa, o que talvez em algum momento fez você ficar cansado. Talvez as tribulações, os problemas, as circunstâncias difíceis, mas a palavra nos ensina o princípio, que nós devemos nos alimentar do Senhor. Amém? Foi isso que Elias fez. Ele se alimentou do Senhor. E isso fez caminhar 40 dias e 40 noites. Talvez você está aqui e hoje você precisa de um renovo da parte do Senhor. E saiba, o Senhor é aquele que te renova, amém? Mas como é que Ele me renova, pastor? Alimentando você da palavra. Que a palavra é o pão do Senhor, que te alimenta, que nos alimenta aqui nessa terra. Posso ouvir um amém por isso? Então, o Senhor não faz nada pela metade, mas o Senhor faz e faz completamente. Foi assim na vida de Elias. Ele pediu para si a morte. Deus poderia ter tomado ele naquela hora, sim ou não? Poderia, mas Deus não fez isso. Deus alimentou ele. Deus sustentou ele, para que ele chegasse até o final da corrida. Diga para o seu irmão, fala para ele: você vai chegar até o final da corrida, meu irmão. Amém? Você não vai parar na metade, não. Você não vai ficar no meio do caminho, não. Você vai até o fim, em nome de Jesus. Porque o Senhor te sustenta. É o Senhor quem te fortalece. Agora a sua parte é o que? É crer e ouvir a orientação do anjo aqui. Como disse para Elias: prossiga, vá. O Senhor também quer que você prossiga, amém, querido? Não pare, não retroceda, não se acomode, não entregue os pontos, apenas vai caminhando. Às vezes você vai conseguir correr um pouco mais, aleluia, mas às vezes você vai rastejando, mas vai para frente. Amém? Vai, continua, não para, porque em algum momento você verá o favor do Senhor operando na sua vida. Você verá o Senhor agindo na sua vida. A palavra diz, né? Entrega o teu caminho ao... confia nele e ele tudo fará. Eu estou cansado disso, pastor. Entrega ao Senhor. Entrega. Você já entregou para ele? Eu já fiz de tudo, pastor, não consigo. Aleluia, Deus estava esperando essa hora. Deus está lá olhando e falando: puxa, esse aqui é forte, esse aqui tem força, ele aguenta muito. Precisamos aprender a sermos fracos para Deus. Amém, igreja? Muitas vezes nós somos fracos para os homens e fortes diante de Deus. O que é isso, pastor? Diante dos homens nós expomos nossas fraquezas, os nossos problemas, os nossos temores, mas para Deus nós não expomos. Aprenda a expor para Deus, aprenda a falar para Deus, aprenda a colocar a sua vida diante de Deus. Porque quando você faz isso, quando você confia isso a Ele, creia, Ele vai cuidar de cada aspecto, meu irmão. Você crê nisso? Agora você precisa crer e entregar ao Senhor, falando: Senhor, eu não sei mais.
Precisamos aprender cada vez mais a ser fraco, querido, para Deus. Encontrou um problema, há uma situação ruim, corre para Deus, exponha para Deus, vai lá para o seu quarto, coloca um louvor, ajoelha na presença do Senhor e exponha para Ele. Amém? Porque isso demonstra que você quer se refugiar nele, se fortalecer nele. Quantos desejam isso? A palavra diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar. O Senhor vai completar a obra dele na sua vida. Nós precisamos crer e perseverar nele. Amém, irmãos? Terceiro e último, o milagre do segundo toque é sempre algo sobrenatural. Diga assim: eu creio no sobrenatural de Deus. Isso nos fala, querido, de vivemos em Deus, crendo que aquilo que nós já vivemos foi poderoso, mas o sobrenatural ainda vai se manifestar. Amém? Esse homem ali diante de Jesus, ele tem uma experiência poderosa. Ele não enxergava nada, agora ele está enxergando os homens como árvores, mas está enxergando. Já é alguma coisa, sim ou não? Aleluia. Mas havia ainda o sobrenatural de Deus para a vida dele. Assim como também existe para nossas vidas o sobrenatural de Deus. Porque aprendemos, segundo a palavra, irmãos, que o segundo, em muitos momentos, é melhor do que o primeiro. Não é assim que diz a palavra? Então compreendemos, por exemplo, que o segundo Adão é superior ao primeiro. Quem é o segundo Adão, igreja? Jesus. Aprendemos também que o segundo rei de Israel, Davi, foi melhor do que o primeiro, que era Saul. Aprendemos também que a glória da segunda casa, ela é maior do que da primeira. E sabemos também, segundo a palavra, que o segundo vinho, ele é melhor do que o primeiro, sim ou não? Então talvez que você experimentou até aqui, glória a Deus, aleluia, muito bom, mas o Senhor tem mais para a sua vida. Agora você precisa crer aonde? No sobrenatural de Deus, porque o segundo toque é um milagre do sobrenatural. Talvez aquele cego poderia chegar no oftalmo e dizer: puxa, eu não enxergava nada, mas agora eu estou enxergando um pouco. Aí então ele poderia dizer ao oftalmo: sabe o que é? É porque isso é algo que pode acontecer. Você não enxergar, mas agora um pouco, então tudo bem. Agora, ele chegar no oftalmo e dizer: eu era completamente cego, agora vejo perfeitamente, não há explicação. Amém? Por quê? É algo completamente sobrenatural. Há um sobrenatural de Deus para vir sobre a sua vida. Profetize isso sobre o seu irmão. Fala para ele: há ainda um sobrenatural de Deus para você, meu irmão. Libera, creia, declare aquilo que é o sobrenatural de Deus na sua vida. O que é hoje o sobrenatural de Deus para você? Sabe, qualquer pessoa pode ajudar você a melhorar um pouco, mas só o Senhor pode fazer o sobrenatural. Os homens podem te ajudar de alguma maneira. Um médico pode te dar um remédio bom, não é verdade? Alguém pode te emprestar um dinheiro para no momento ali te ajudar, mas só Deus faz o sobrenatural. Amém, irmãos? Só Deus faz o sobrenatural. E há dois exemplos bíblicos que eu quero compartilhar sobre isso antes de nós encerrarmos. O primeiro deles é o chamado de Abraão. Muitos mestres na palavra acreditam que Deus fez um primeiro chamado para Terá, que era o pai de Abraão. Mas é interessante a história que Terá, ele tinha 3 filhos. E um dos seus filhos, chamado Arã, morreu ainda jovem, que no caso era irmão de Abraão. Terá então passou por uma grande decepção com a perda desse filho. Um momento muito difícil para ele, perdeu seu filho ainda jovem. E aí depois de um tempo Deus chama Terá e fala para ele então ir para a terra que o Senhor tinha para ele, que era a terra prometida, a terra de Canaã. Terá então arrumou a sua família,
Pegou ali os seus filhos, toda a sua casa e foi rumo à terra prometida. Mas quando ele chegou no meio do caminho, ele parou, diz a palavra. Provavelmente esse lugar, chamado também Harã, foi o lugar então que ele perdeu seu filho. E para ele foi a maior decepção da sua vida. O momento que ele ficou desanimado, o momento que ele ficou abatido. E a palavra diz então que Terá ficou por ali. Ele não percebeu, ele não entendeu que Deus tinha um segundo toque para a vida dele. Ele não percebeu que Deus tinha vida nova para ele, que Deus queria transformar a vida dele de luto numa vida de alegria. Olha para cá, irmãos, isso é muito sério. Nós não podemos viver as nossas vidas sem considerar o sobrenatural de Deus. Talvez em algum momento você teve uma grande decepção com alguém, ou uma grande decepção na vida. Talvez um choque que você teve em algum momento na vida. Talvez a perda de um negócio, talvez a perda de um ministério, talvez a perda aparente de um chamado, ou até mesmo a perda de alguém. E isso desestabilizou a sua vida, trouxe uma decepção. E sabe, irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a viver uma grande decepção nas nossas vidas. A grande questão qual que é? Como que você vai lidar com isso? Que a decepção já veio. Talvez a ofensa, talvez o momento ali de não sei agora o que eu faço, já aconteceu. E a grande questão que fica é, o que fazer a partir de agora? Olha para cá, irmãos, há pessoas que elas sucumbem, há pessoas que param na vida, há pessoas que elas não conseguem ressignificar a vida. A vida é completamente travada. Talvez ela tentando entender o porquê aconteceu. E é natural que durante um período isso aconteça. Mas não pode ser para sempre. Não pode ser até o final da vida. Terá em Deus tinha um propósito. Deus tinha um projeto para ele. Mas a morte do seu filho fez ele ter a sua vida paralisada, ao ponto de não prosseguir aonde era o chamado de Deus para ele. Então, a chave qual que é nesse sentido? É você passar pelo local de sua maior dor e prosseguir. Posso ouvir amém, igreja? Tem que prosseguir. Tem que continuar. Amém? Você está respirando hoje aí? Então é porque Deus tem planos na sua vida. Deus tem propósito. Diga para o seu irmão, não acabou não, meu irmão. Sabe, passe pela dor, passe pela rejeição, passe pelo fracasso, pelo erro, mas não pare nele. Continue. Como eu falei, às vezes rastejando, mas continue. Não desista, não retroceda. Não pare, por quê? Porque o Senhor tem plano para a sua vida. E se você continuar, você vai chegar na terra prometida. Terá não quis, ele parou. Aquilo abateu ele de uma forma tão grande que ele não continuou a caminhada. Aí Deus vai e chama quem? O seu filho Abraão. Abraão, você vai para lá. E Abraão responde ao Senhor, obedece ao Senhor. Então devemos compreender que muitas vezes Deus vai ter que nos tocar novamente. E seja tocado pelo Senhor, responda a Ele, não retroceda, não pare, continue. Ah, mas eu não estou com vontade. Deixa eu te contar, querido, vai sem vontade mesmo. Ah, mas eu não estou sentindo, pastor, não estou animado. Vai sem ânimo, mas vai. Porque você não age, você não vive pelo ânimo, pelo sentimento, mas você vive pela fé. Se o Senhor é contigo,
Ele não quer que você pare, mas sim que você prossiga. Quantos querem prosseguir no Senhor aqui? O segundo e último exemplo é o exemplo de Jó. Ele foi alguém que passou por uma grande decepção. Você sabe, ele perdeu saúde, ele perdeu negócio, ele perdeu todos os seus filhos num único dia. Mas Deus restaura tudo em dobro. Isso fala do seu segundo toque. Jó 42:10 diz assim a palavra: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe de tudo que antes possuía. Jó teve 10 filhos que morreram em uma tempestade, mas é interessante que no segundo toque o Senhor dá a ele 10 filhos. O Senhor restitui para ele tudo aquilo que ele havia perdido. Então olha para cá, querido. O inimigo, ele sempre vai trabalhar contra você. Ele sempre vai trabalhar contra nós. Ele vai querer nos impedir. Ele vai querer que nós não avancemos. Mas deixa eu te contar, maior é o que está em você. Posso ouvir um amém por isso? Maior é o que está na sua vida, meu irmão. Então, se por algum momento algo muito difícil veio e você não sabe como lidar com aquilo, apenas creia. Continua. Amém? Continua crendo na palavra do Senhor. Você pode ter algo que parece morto, mas creia no segundo toque do Senhor na sua vida nessa noite. O Senhor está tocando você aqui nessa noite, para que você viva algo novo, para que você viva um novo tempo, para que você viva uma nova fase. Foi a decepção que parou você? Então ressignifica isso em Deus. Fala: Senhor, eu passei por isso, me machuca ainda hoje, mas em nome de Jesus eu vou continuar. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Amém, irmãos? Porque o primeiro toque trouxe você até certo ponto, mas o segundo toque, ele vai estabelecer um novo momento na sua vida, uma nova fase, um novo tempo. E é isso que o Senhor tem para nós. Sempre conscientes do chamado e daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Jó tinha perdido a saúde, mas a saúde dele foi restaurada. Você precisa de saúde restaurada? O Senhor tem para você. Jó tinha condição, tinha bens, mas perdeu tudo. Talvez você está no momento assim: pastor, eu perdi, estou precisando. O Senhor tem restituição para a sua vida. O Senhor pode manifestar prosperidade na sua vida. Pastor, eu tinha uma família unida, mas agora eu não tenho mais. Deus é poderoso para fazer isso na sua casa. Deus é poderoso para trazer alegria na sua casa. Deus é poderoso para fazer você ver coisas novas e maravilhosas. Agora é preciso que você creia. Há um segundo toque que vem da parte do Senhor, como esse cego experimentou. O primeiro toque ajudou ele em algum nível, mas foi o segundo toque que moveu uma vida sobrenatural sobre ele. Amém, igreja? Então, precisamos compreender que qualquer um pode desistir, é ou não é verdade? Qualquer um pode dizer: isso nunca vai acontecer. Mas quando o segundo toque de Deus vem, você não vai saber explicar, mas vai falar: Ele fez na minha vida, Ele mudou. Eu percebo, algo está mudando na minha vida. Respostas estão vindo, coisas estão acontecendo, algo está se movendo no mundo espiritual. E eu estou provando, é o segundo toque de Deus. Quantos creem no segundo toque do Senhor? O Senhor está tocando você nessa noite. Há algo novo. Sabe, não desanime, querido. Não retroceda, não pare. Não fique lambendo feridas. Não fique. Isso não vai resolver o seu problema. Mas na presença do Senhor você pode superar obstáculos. Você pode avançar, você pode ir rumo à terra prometida, continuar avançando, e eu creio que é isso que o Senhor tem para você nessa noite. Quantos creem nisso? Fique de pé no seu lugar. Como Elias, Deus não vai só fortalecê-lo, mas Ele vai trazer para você a provisão. Posso ouvir o amém? Ele vai fazer na sua vida mais do que você poderia pedir ou pensar.